você vai compreender o processo de Deus na vida de um escolhido, na vida de um chamado, de um filho seu. E ao tirá-lo desse esquecimento após esse processo, exaltá-lo como propósito da sua fidelidade através do cumprimento das suas promessas. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: quando o processo nos leva ao propósito. Muitas vezes passamos por lutas e há adversidades que sempre atribuímos à má sorte, a olho grande, a Satanás e a tantos outros. Mas muitas vezes nos esquecemos de lembrar que a quem mais é dado, mais é requerido. E a exemplo de professores e professoras que congregam com o cordão, sabemos que sempre que alguém for provado para ser aprovado, ele será submetido a um teste. E essa noite, irmão, você vai entender por que tantas coisas que você acha que já deveriam ter acontecido na tua vida, e você se sente um amaldiçoado, uma amaldiçoada. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, ficou tudo pior. Pior, irmão. Pior, irmã. Mas depois melhora, porque Deus é um Deus de decência e ordem. Ele não pode negar sua própria natureza, porque senão seria muito fácil. O evangelho estaria à disposição do mundo, pois no mundo jaz o maligno, e como objeto de troca, de barganha, Deus não seria Deus, seria o próprio diabo. Mas ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa enganar. Eu vou usar a história hoje de uma dinastia que foi extinta na terra a partir do momento que aquele rei levantado por Deus caiu em desobediência à vontade soberana do Deus Pai. Uma dinastia foi destruída devido à desobediência do rei Saul, um coração rebelde, demonstrado pela sua insubmissão à autoridade de Deus. Desobedeceu uma ordem clara de Deus para que destruísse naquela ocasião todos os amalequitas e o rei Agag e o melhor do gado. Tudo deveria ser destruído. A rebeldia de Saul, a desobediência dele resultou na rejeição do seu reinado, e Saul tinha dificuldade de lidar com essa rejeição pela sua insubmissão à autoridade de Deus. Ele resolveu fazer sacrifícios lá em Gilgal, usurpando uma função que não era dele, que era do profeta Samuel. Não esperou por aqueles 7 dias determinados antes da batalha, precipitou-se, matando filisteus. Ele fez coisas terríveis, descritas detalhadamente nesses livros, 1º e 2º Samuel. Mas a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, esse príncipe Jonatas, que era o filho de Saul, por causa de uma aliança de amizade que ele teve com Davi, tornaram-se 2 grandes amigos. Ao passarem por grandes perigos e adversidades, tornaram-se irmãos, e aí tornou-se um testemunho verdadeiro de amizade sincera e compromisso com os princípios divinos. E como surgiu essa amizade? E está registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, versículo 13, a partir da parte B até o versículo 15, que o Senhor esteja com você como esteve com meu pai, filho de Saul, falando para Davi, depois de ter visto aquela batalha, onde aquele nanico com uma funda, com estilingue, derrubou aquele gigante. Ele entendeu que aquilo ali só podia ser algo através de alguém que era escolhido de Deus. Por isso que o pai dele, com todas as armaduras, com todo o preparo militar que Saul tinha, não tinha a coragem, a ousadia de enfrentar, mas o Espírito de Deus se apossou de Davi, e ele teve essa ousadia de jogar aquela pedra e derrubar aquele gigante e cortar sua cabeça. Jonatas, sabendo disso, não concordando com aquela perseguição insana que Saul teve acerca da sua pessoa, porque Davi era alguém que estava ali junto ao rei, ajudando, tocando sua harpa, era um adorador, ele tocava a harpa, tangia os demônios que oprimiam Saul. Isso que eu disse, que nem todo demônio é inferno. Deus manda muitas vezes espíritos sem luz para nos atormentar, para que nós nos posicionemos com Deus. Pessoas que não conhecem a Escritura vão achar que é heresia o que estou dizendo. Por isso, a necessidade de, a exemplo do povo de Bereia, examinar as Escrituras, para que você perceba que nem tudo que é ruim, nem tudo que é mal vem de Satanás, mas Deus está nos provando, para que uma vez aprovados, possamos reinar nessa terra, representantes de Deus aqui, como testemunhas vivas na sua presença. Então aqui, Jonatas declara, no versículo 14, ele fala que você me trate com o mesmo amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, Jonatas já pressentia que aquela dinastia ia desaparecer. Ele já tinha conhecimento, era uma tradição histórica da época, que todo aquele que tivesse o seu reinado extinto, todos os seus familiares eram dizimados, destruídos, e ia sobrar para o Jonatas.
assim como também para a sua descendência. Já já vamos falar quem foi esse que foi alcançado por essa coisa muito ruim que aconteceu devido a uma falta de posicionamento, de humildade, de humilhação do rei Saul. E ele continua com esse discurso para Davi, pedindo para ele que não esquecesse que se ele morresse, trate minha família com esse mesmo amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Jônatas pressentia que a dinastia de Saul iria ser completamente destruída, meus irmãos, principalmente devido à sua desobediência contínua do seu pai e o coração rebelde dele, que demonstraram a sua total falta de submissão à autoridade divina. Então, segundo o livro de Samuel, no capítulo 9, verso de 1 a 13, certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, que o texto nos narra que aparece nesse momento, além daquele amigo de Davi, existia uma pessoa que conhecia o herdeiro, ou seja, filho direto de Jônatas, que até então estava no esquecimento. Esse servo da família de Saul, Ziba, e o trouxe a Davi. E aí Davi pergunta para ele: você é o Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo também, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Olha que pergunta maravilhosa, irmão. Passaram-se anos. O reinado de Davi já estava próspero. Ele já tinha se posicionado. Saul, Jonas já tinham morrido. Mas aconteceu uma calamidade e Davi estava alheio a tudo isso. Tanto que ele perguntou, quando ele lembrou daquele amigo dele. Muitas vezes há recordações, há pensamentos que não são da mente humana, mas o Senhor vai lá e visita. Há pessoas que estão esperando o cumprimento de promessas. Há pessoas que estão esperando sonhos realizarem-se. Já fizeram tudo o que podiam fazer, que estava a seu alcance, para agradar o seu Senhor, mas nada acontece. E muitas vezes ouvimos de profetas: não, espera o tempo de Deus. É verdade, mas por que esse tempo de Deus não se cumpre antes da hora? Porque haveria um processo, e você vai entender essa noite. Isso vai te dar paciência, assim como tem dado a todos os pastores, auxiliares, demais obreiros e amigos, simpatizantes do cordão, para que entenda esse mistério e seja pacificado, na esperança de que a promessa não cairá por terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, como já falamos aqui essa noite. Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele sabia que existia um herdeiro direto de Saul, porque ele foi administrador. Ziba cuidou, era tipo um secretário administrativo de Saul. E com a morte de Saul, ele passou a servir a Davi. Ele sabia que existia um filho, mas nunca tocou nesse assunto. Ficou bem quietinho, cuidando das coisas de Saul. Ele não podia se apossar, porque ele não era herdeiro direto, mas de certa forma desfrutou daquele patrimônio, quase o que seria os dias de hoje um uso capião. Mas ele não podia tomar posse, e você vai entender esse mistério espiritual aqui essa noite. Ziba estava sabendo de tudo, mas nunca chegou para Davi: ó rei, tem um camarada lá em Lodebar, que é filho de um amigo teu. Não, precisou o rei Davi perguntar se alguém sabia disso. E aí, alguém traz Ziba até a presença do rei, e aí ele é obrigado a falar. Quando Deus pressiona alguém para abrir a boca, pode ter certeza que todos os segredos são revelados, porque não há nada em trevas que não venha para a luz, e nada em oculto que não venha a ser revelado. Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Aí é obrigado a dizer que um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Já foi colocando defeito no cara. É um imprestável, um aleijado que está lá jogado. E ao revelar a sua existência, Ziba, ainda que ele não tivesse se dado conta, meus irmãos, ali estava se cumprindo a promessa de Deus, através daquela amizade entre Davi e Jônatas, resultando na restituição dos bens, terras e honra a Mefibosete. Muitas vezes parece que ventos contrários nos afetam e faz parecer que tudo virou loucura, quando na verdade todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui havia uma aliança, tanto de Jônatas quanto de Davi por Deus, e essa aliança é eterna, ficou reservada, registrada no mundo espiritual. E por mais que esse usurpador Ziba quisesse ocultar e ainda botar defeito, tem um aleijado dos 2 pés lá. mas Davi não quis saber, irmãos. No versículo 4 ele pergunta: onde ele está? Não estou preocupado com os defeitos dele. Eu quero honrar o meu amigo. Eu não quero saber se ele tem problema.
Deus não quer saber a tua condição, como é que tu estás. Eu tô quebrado, tô cansado, tô imprestável, não consegui fazer nada durante a minha vida inteira. Não interessa se há uma promessa sobre a tua vida, através de herança. Os teus pais, teus avós talvez tenham orado por ti. Tu nunca deu bola pro evangelho, nunca quis saber de procurar Deus. No mundo espiritual existe algo registrado que em tempo oportuno se manifesta, assim como aconteceu sobre a vida de Mefibosete. E aí, quando ele pergunta onde é que ele está, o rei pergunta, Ziba responde, em Lodebar. Lodebar era uma cidade remota, isolada, pobre, sem recursos, conhecido como um lugar seco. Nada brotava, nada germinava, um lugar assim realmente de esquecimento. E estava morando de favor na casa de um homem que era um verdadeiro anjo chamado Maquir. E esse Maquir, ele tem um papel muito sério, irmãos. Ele representa o que seriam hoje aqueles missionários que muitas vezes nós não entendemos o que esse homem ganha em ir lá para aquele fim de mundo na África ou para aquelas favelas, pregar para aquelas pessoas. O que essa pessoa está ganhando com isso? E era um cara que tinha recursos. Maquir, filho de Amiel, era um cara muito abastado, mas ele, por livre e espontânea vontade, a parentela dele já tinha uma herança de pessoas que tinham posses. Ele foi um homem muito rico, influente em Lodebar, naquela região de Gileade, conhecido na Bíblia pela sua generosidade e lealdade. E sua casa virou um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento. Não era um templo, não era uma igreja, mas era um lugar que acolhia as pessoas necessitadas. E assim foi Mefibosete, que ficou um bom tempo ali, sendo acolhido por aquele homem. Mas havia uma informação, que ele era aleijado dos 2 pés. E essa informação ficou no ar. Davi não perguntou o que tinha acontecido com ele. Mais tarde a gente vai saber, o texto vai se descortinando. E onde é que ele está? Eu quero saber dele, eu quero que ele venha para cá. Então Davi mandou buscá-lo lá na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. Com medo de represálias de Davi, a sua ama, a sua babá, tentou fugir no dia que Saul e Jonatã, numa guerra, acabaram morrendo, sabendo que aquela dinastia ia ser extinta. Jonatã já tinha pressentido, já lemos aqui sobre isso hoje. Ele pediu que Davi fosse benevolente com a sua descendência, e assim Davi, lembrando daquilo, mandou chamá-lo, apesar de ser aleijado. E a história conta que a babá ficou desesperada, sabendo que todos seriam extintos naquela família. Ao fugir com a criança, que tinha apenas 5 anos de idade, tropeçou e caiu com ele. Ele quebrou os 2 pés e nunca mais ficou curado. E ela fugiu, refugiou-se lá para Lodebar, esse lugar de esquecimento, um lugar que jamais alguém iria procurar, qualquer rei ou qualquer príncipe. Portanto, a dinastia, aos olhos humanos, estava totalmente destruída. Mas aos olhos de Deus, o próprio Deus tocou o coração de Davi, perguntando se havia alguém descendente direto de Saul, filho de Jonatã. Davi manda buscá-lo na casa de Maquir, e quando compareceu diante do rei Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete é apavorado, irmão. Mefibosete achando, agora vão acabar comigo aqui. Imagina uma pessoa aleijada que criou-se, se desenvolveu, teve até um filho que ele acabou trazendo junto dele, mas naquele momento ele estava apavorado, ele não se sentia ninguém, ele se sentia o mais desprezado de todos, porque ele sabia da deficiência dele. Lá vai estar o aleijado, lá está o esquecido, lá está o desprezado. Aquilo não vai dar em nada. Quantos de nós, irmãos? Eu mesmo já ouvi tanto disso. Ih, largou a carreira, morreu na música. Agora resolveu virar pastor, tá fazendo culto caseiro. Ih, não tem mais saber de show, não tem mais música em novela, não aparece mais em televisão. Ah, ficou lá pelo Gugu, Clube do Bolinha, Raul Gil. Não fez mais nada, morreu. Tá esquecido, é um aleijado musical. Pois é, e aí, apavorado, ele responde, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo disso, Davi, não tenha medo. Eu quero mostrar a minha bondade, a bondade a você por causa do seu pai Jonatã. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Olha a baixa autoestima que esse homem tinha. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor, Saul, tudo que pertencia ao rei e sua família. Você, Ziba, seus filhos, seus servos, cultivarão de hoje em diante a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. A partir daquele dia, o esquecido, o aleijado, que se achava um cão morto, estava sendo não convidado, mas convocado por graça, por favor imerecido, a todos os dias, no resto dos seus dias, a sentar-se à mesa do rei.
E aí o texto descreve que esse Ziba, que ele foi um administrador de Saul, mas que ficou bem quietinho, nunca falou que havia um sucessor de Jonathan. O texto descreve que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Deu para entender por que ele estava em silêncio. Ele estava usufruindo de algo que não era dele, Como um usurpador. mas ele, muito cinicamente, muito dissimuladamente, depois que Davi falou que ele teria que servir, ele e todos os seus, servia a Mefibosete. O texto é tremendo, irmãos. A gente vê aqui entre aspas e coisa tremenda, parece que a gente está ouvindo o diálogo. Sou seu servo. Respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor, o rei Davi, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, o rei Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho da sua juventude chamado Mica e também desfrutou dessa bênção ficando naquele palácio com ele. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Muitos terminariam o momento da palavra nesse texto. Pararia por aqui. Muitos não têm coragem de muitas vezes pregar depois. Não, tá bom demais, pastor. Esse texto já dá pra fazer campanha de prosperidade. Com esse texto até aqui, pastor, olha, dá para encher o gasofilácio. Vou chamar os irmãos, todo mundo vai sair desse processo e vai ser abençoado. Mas nós no cordão não temos esse negócio não. O nosso negócio aqui é com a palavra. Não pensa você que depois de a bênção te alcançar, depois de estar comendo o melhor desta terra, como é a promessa de Deus, não dá para baixar a tua guarda. Porque existe uma outra parte dessa história que poucos contam ou pregam nos altares sobre Mefibosete, descrita no 2º livro de Samuel, capítulo 16. Vou ler apenas entre os versículos 1 e 4. Quando, depois desse tempo de Mefibosete desfrutando da mesa do rei, aquele tipo de história com final feliz. Então viveram felizes para sempre. Você acha que aquele cara que tinha 15 filhos, 20 servos, o texto já dá uma visão de que alguma coisa está incomodando. Aquela forma dele falar com o rei Davi, eu vou lhe obedecer, o senhor é meu rei, o senhor é meu senhor. Havia alguma coisa que inquietou o coração daquele Ziba. Ele ficou com algo no coração, preparando só o momento certo. E depois Davi passou por uma perseguição terrível, pelo próprio pecado que Davi cometeu. Eu não vou me aprofundar porque o tempo não me permite. O próprio profeta falou para ele que ele teria maldição sobre a sua família, que seus filhos se revoltariam contra ele. Um dos momentos mais sombrios de Davi, a ocasião da sua fuga de Jerusalém durante a rebelião do seu filho Absalão, que tomou o trono, destacando a vulnerabilidade do seu pai, traição dos aliados, a lealdade de outros, como a ajuda de Maquir, que foi aquele mesmo Maquir que acolheu Mefibosete lá em Lodebar, naquele momento crítico, fornecendo provisões essenciais, e a soberania divina agindo em meio a pecado e ao caos familiar. Deus quer falar aqui essa noite, toda vez que houver uma promessa sobre os seus, depois de o tempo de Deus se cumprir no processo, a promessa, o propósito te alcançar, tu não pode baixar tua guarda. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque até o fim, o último dia da nossa existência, haverá afronta do inimigo sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. E aqui Davi não tinha essa compreensão, não tinha esse entendimento, e o próprio texto de 2 Samuel 16 narra o que aconteceu. Vejamos no versículo 1. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, fugindo do seu filho que estava querendo matá-lo. Já foi perseguido pelo Saul, aí Saul morreu. Agora o filho dele, o Absalão, persegue o próprio pai para poder usurpar o trono. Pegou suas concubinas, ele fez coisas assim que até o diabo duvida. Só não dá pra gente duvidar porque está escrito, irmãos. E você, depois de examinando as escrituras, vai conhecer toda a história, a qual não tenho tempo de contar aqui. E ali ele se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ziba trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: Ziba, o que você está fazendo com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos, meu senhor, meu rei, são para a família do rei, o rei montar. O pão e as frutas para os seus homens comerem, os que estão ajudando a defender você contra o seu filho. E o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Aí Davi perguntou, onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Aí o Ziba tirou as manguinhas de fora, como a gente diz aqui naquele adágio. Ele teve a oportunidade naquela pergunta de caluniar, de mentir ao próprio rei Davi. Aí Ziba respondeu: o Mefibosete ele ficou em Jerusalém, meu senhor, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. Aproveitando-se daquela confusão que havia acontecido, do seu filho Absalão querer tomar o trono, ele mentiu que
Mefibosete ia aproveitar daquela bagunça que estava acontecendo, daquela rebelião do filho contra o próprio rei, e criou essa mentira. Aí, irmão, o rei nem parou para examinar se aquilo era verdade ou não. Ele estava fugindo, ele estava apavorado. Ele perguntou, ele acreditou que fosse verdade. Olha o que o rei Davi falou: tudo que era de Mefibosete agora é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Há pessoas que depois que você alcançar a promessa, vão tentar usurpar aquilo que ele pensa ser dele. Porque as pessoas não vão aceitar a tua bênção, não vão aceitar que aquilo que é seu foi dado por Deus. É o ciúme, a inveja, o olho gordo, como alguns dizem, e tantas outras situações, circunstâncias que as pessoas, por não terem o Espírito de Deus, inventarem para se apropriar daquilo que não é deles. E aqui Ziba estava querendo resgatar aquilo que ele estava desfrutando, mesmo sabendo que não era dele, mesmo sabendo que Mefibosete, o aleijado, estava desfrutando por justiça, porque era de direito dele, como herdeiro legítimo do rei. Mas ele criou essa mentira, e Davi, sem pensar, passou tudo de volta para Ziba. E aí ele veio com aquele cinismo: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Baita puxa-saco. A gente vê muito em política isso hoje. Ora o cara tá com um partido, ora daqui a pouco tá no outro. Pastores fazendo isso, que é a coisa mais triste que tem. É exatamente esse tipo de Ziba, esse mesmo espírito, irmãos, que está nessas pessoas. Não existe uma forma de a mentira prevalecer. Mais tarde, depois do mesmo segundo livro de Samuel, no capítulo 19, aparece o Mefibosete, o neto de Saul, também descendo para ir ao encontro do rei Davi. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até um dia em que voltou vitorioso. Aquilo é uma demonstração de luto e de lealdade sincera. E ele, como ex-mendigo, como viveu na casa de Maquir, jogado, se arrastando no chão, ela é uma condição muito normal de humilhação. Porque a pessoa que fica muito tempo se humilhando, irmãos, ela já tem aquilo como uma espécie de modus operandi diante das circunstâncias da vida. Aquele que realmente um dia se humilhou, ele sempre terá um espírito de mansidão, sempre terá um espírito humilde, mas não ficará imune aos ataques dos Zibas que vão aparecer no caminho para tentar acusá-lo de coisas que não são verdadeiras. Que Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, e usa os seus representantes aqui nessa terra para destruir amizades sinceras, como aconteceu naquele passado e naquele presente, no caso Davi com o filho de seu amigo Jonatas, o Mefibosete. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou, Davi perguntou para Mefibosete: Mefibosete, por que você não foi comigo, Mefibosete? E ficou só esperando, né? O Ziba já tinha feito uma fofoca mentirosa de que estava querendo fazer rebelião lá para poder tomar de volta o trono do seu avô Saul. Aí ele respondeu: ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo Ziba arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai, o Jonathan, merecia ser morta. Toda a dinastia já era para ter sido eliminada pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não me diga mais nada. Eu resolvi agora que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Aí o Mefibosete já estava meio chateado com aquilo. Meu senhor, que Ziba fique com tudo. Eu não quero nada. Para mim é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. A sinceridade sempre vai prevalecer contra a mentira. A mentira nunca prevalecerá. Por que muitas vezes a gente insiste em palavra de Deus, que muitas vezes parecem ser adágios manipuladas por homens que, embora dizendo-se cristãos, brincam com as escrituras, manipulando o sentido real delas, como quando, por exemplo, alguém diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus, mas não nos deixemos enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto o homem colherá. E Ziba certamente colheu o seu, ainda que ele tenha ficado com a metade, porque de certa forma ele foi útil para o reinado de Davi. De certa forma, Davi pensou: poxa vida, esse cara é um canalha, eu estou sabendo quem ele é. Ele já tem lá um monte de filho, um monte de servo, vou deixar ele ficar com a metade, porque Mefibosete vai sentar-se à mesa comigo. O Ziba jamais. Ziba não se senta à mesa com o rei. Ziba tenta se apropriar daquilo que não é dele, e é um espírito nojento, que gosta de manchar o nome das pessoas, citando suas deficiências, ignorando até o nome. Ele é especialista em separar amizades sinceras. É mentiroso, perverso, canalha, trapaceiro, cínico, está a serviço de Satanás. É um espírito que nos acompanha durante o processo
e vai nos perturbar também depois de alcançarmos o propósito. Não baixemos a guarda, sejamos mansos como as pombas, porém astutos como serpentes. Só que tem uma coisa: assim como não prevaleceu contra a aliança de Deus, contra a aliança que havia entre Jonathan e Davi, mal nenhum, os ibas que te perseguem não terão poder de destruir aquilo que Deus preparou lá atrás para você viver através da sua promessa, através do propósito o qual Deus te preparou naquele processo de humilhação, naquele processo de dor, de luta, de escassez. Haverá um tempo em que, no propósito, ainda que tenhas afrontas, permanecendo na presença do Senhor, nada poderá te afastar deste amor, deste cuidado, desta mesa preparada pelo Rei, que aqui, parafraseando, é o nosso Rei Jesus, o qual tem uma mesa preparada para todos aqueles que um dia assentar-se-ão juntamente com Ele, para viver com Ele de eternidade em eternidade. Por isso, meus irmãos, mesmo tendo uma aliança com Deus, ainda que Ele nos tire do esquecimento e nos coloque em lugar de honra, restituindo nossas perdas, precisamos continuar mansos, tranquilos, porém atentos, sem perdermos a humildade que nos fez vencer, que nos fez chegar ao nosso propósito. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Quando eu cheguei em 2010 aqui em Sapucaia do Sul, depois de muitos anos ali em São Paulo como músico, trabalhando com shows, e Deus tendo falado comigo que eu viveria por fé, que eu viveria sustentado por Ele, eu não entendia essa loucura, porque é loucura aos olhos naturais. E tudo que Ele me prometeu até então, todo esse processo que Ele me revelou, que eu já tenho reiteradas vezes testemunhado em vídeos anteriores, quando Ele prometeu que a gente se casaria, eu e a pastora Denise, que nós teríamos um ministério, que viveríamos de favor num lugar, moraríamos de aluguel, teríamos a nossa casa própria e depois Ele nos levaria às nações. De alguma forma, de maneira profética, através do Facebook, do YouTube e de outras plataformas digitais, nossos vídeos têm chegado lá fora. Mas eu creio que ainda o processo está acontecendo, porque Lodebar, ele não é apenas um lugar de esquecimento. O dia que Deus nos trouxe para morar aqui, no Jardim Anchieta, eu me emocionei muito, eu chorei muito agradecendo a Deus, porque eu falava com Deus pela palavra, até hoje eu faço isso. Quando eu insisto reiteradas vezes para que os irmãos leiam as Escrituras, eu podia muito bem, irmãos, eu não precisaria de esboço para pregar, não querem me vai descer. Eu podia sentar aqui e contar a história, sem precisar citar versículos, porque muitos não leem mesmo. Mas por que eu faço questão de acompanhar e fazer com que você me acompanhe pela Escritura? Porque é nela que está contida a palavra de Deus. Quando você entende os processos de Deus na vida daqueles que Ele escolheu, na vida daqueles que Ele chamou, e desses tais que deram ouvidos ao seu chamado e se posicionaram em obediência, a história sempre fez com que eles desfrutassem e comessem o melhor desta terra nessa existência, mas com dores, com tribulações, com perseguições, porque no mundo jaz no maligno. O que Deus quer falar aqui essa noite através desse meu testemunho foi que quando eu cheguei aqui em Sapucaia, a Denise ainda professora, e eu vivendo só da fé, Ele não me deixava, eu tentei fazer trabalhos nas mais diversas áreas. Ele falava: fica na minha presença, fica na minha dispensação, que eu não te deixarei faltar nem coisa pequena nem grande. Eu não entendia esse mistério, mas eu não tinha força de contestar, e Deus sempre me surpreendia com alguém nos abençoando para que suportássemos as dificuldades que até hoje enfrentamos, e muitas vezes fazendo prova de Deus. Será que agora, Deus? Será que vai virar a folha, vai virar a página? E tem mais um capítulo. Eu aprendi a respeitar o silêncio de Deus. Eu aprendi a entender que o próprio universo vai conspirar a favor, porque Deus é criador de tudo. Ele não é criatura. Nós, enquanto criaturas, submissos a esse Criador, embora não entendendo o Kairos, o tempo dele, ao sermos pacificados através daquela paz que excede a compreensão, através da paz que excede o entendimento, ainda que tendo sonhos, projetos que não decolaram sob a perspectiva pessoal de cada um dos pastores do cordão, nós podemos viver um dia de cada vez, como está ali em Mateus 6,34, bastando cada dia seu próprio mal. E nesse testemunho, muitas vezes eu chorei na presença do Senhor. Por que o Senhor me trouxe para essa cidade? Essa cidade não está me oferecendo nada. Eu me sinto aqui como Mefibosete em Lodebar, esse lugar de esquecimento. Para quem morou em São Paulo, irmãos, o Centro Cultural do Brasil, todas as oportunidades estavam lá, só que quando Deus me trouxe para cá, e sabendo das coisas que aconteceram próximo a Cracolândia, lugar onde eu morava, no tempo que eu morava lá não era assim, eu pude ver que Lodebar, a exemplo de Maquir, que acolheu e cuidou de Mefibosete, eu aprendi que Lodebar, ainda que sendo lugar deserto, lugar de esquecimento, é lugar de proteção, é lugar de guardar e livrar dos dardos do maligno.
é tornar invisível aos olhos do adversário. Porque quando o adversário pensa que você é um aleijado ou um cão morto, ele não está reconhecendo que você é filho do rei, que é uma dinastia eterna através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então ele automaticamente, naquele momento do processo, ele vem com tudo achando que já te esmagou, quando na verdade é permissão de Deus. Nesse processo de amassamento, assim como um vaso de barro na mão do oleiro, tu estás sendo formatado, forjado, assim como o ouro purificado num cadinho de barro, naquele fogo que purifica, tirando todas as impurezas. Nesse processo, é nesse Lodebar, é nesse aparente lugar de esquecimento que você, embora assim como eu também já me senti aqui em Sapucaia do Sul, como um Mefibosete abandonado em Lodebar, e Deus nos colocou no meio dos príncipes para morar com dignidade, porque eu entendi que Lodebar também é lugar de acolhimento. Eu estou aqui como quem está na casa de Maquir, aguardando a carruagem passar, aguardando o rei me chamar. Não sei se daqui para a eternidade, não sei se daqui para algum projeto aqui na terra, junto com os irmãos que eu amo, nossos pastores Salvador e André, mas estamos pacificados, porque estamos aqui. Ora vem, Senhor Jesus. Já está tudo consumado, Tetelestai, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu encerro a ministração dessa noite com essa palavra de Mateus capítulo 5, versos 40 a 42. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Isso, irmão, é uma promessa de Deus para todos aqueles que têm esse comportamento. E nesse momento que essa palavra é liberada sobre a tua vida, que estás deprimido, depressivo, porque não vê perspectiva em nada que tu estejas fazendo, achando que tudo é sacrifício de tolo, que nada tem reconhecimento humano, no teu trabalho não reconhecem o teu esforço, seja qual for a tua profissão, seja qual for o teu ofício, na família, na conjugalidade ou até nos parentes, todos acham que tu não és nada. Agora aceitou Jesus, surtou, virou um louco, virou um doido, um maluco, tá fora da terra. E tantas outras acusações que nós, separados, como João 15,16 nos diz, que não fomos nós que resolvemos segui-lo, Ele que nos chamou, Ele que nos amou primeiro. Nós simplesmente temos ouvido esse chamado, assim como o rei Davi, assim como o próprio profeta Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Coloque-se na presença do Senhor, para que em tempo oportuno, esse processo, que hoje é doloroso, assim como a mulher com dores de parto, em tempo oportuno, com um filho nos braços, poderá desfrutar da promessa e do propósito para o qual Deus permitiu que tu fosses humilhado. E a honra, a graça, o favor imerecido há de te alcançar. E você será testemunho, meu irmão e minha irmã, das bênçãos de Deus. E tu não lembrarás mais, exceto como testemunho, daquilo que tu passaste para chegar até aonde Deus te colocou. E tu exaltarás o teu Deus até o fim dos teus dias, como testemunho vivo de que Ele é um Deus fiel. Mefibosete, ainda que se achasse um cão morto, sentou-se à mesa com o rei, porque a graça não reconhece deficiência. A graça não quer saber se tu é ilimitado, se tu é analfabeto, se tu é um PhD, se tu é um doutor, se tu tens mestrado. A graça não faz acepção de pessoas. A graça quer apenas um coração sincero. O mesmo coração que havia em Jonathan, havia em Mefibosete e havia em Davi. Se esse coração for assim, se tiver alguém com um coração idêntico a esses, pode ter certeza que o propósito está te alcançando muito antes do que tu esperas. Esta foi a mensagem profética que Deus colocou no meu coração para este dia 15 de abril do ano de 2026, na reunião do Cordão. Se encheu de riso e a nossa vida se encheu de canto. Pra que viver sofrendo assim, chorando? Tudo coopera para aqueles que o amam. Foi Jesus